A história começa com um grupo de caçadores e especialistas numa floresta da Rússia. Um deles é o criptozoólogo Travis Preston e sua equipe de cientistas, que estão em busca de espécies ainda não catalogadas. Cruzando a mata, eles encontram pegadas gigantes de patas e marcas de garras nas árvores, e logo encontram a carcaça de um grande urso. Porém, nem todo mundo nessa turma está atrás de descobertas científicas, e por isso Travis lamenta ver Harker com um rifle. Rindo, ele responde que é só para proteção e continua afastado do grupo enquanto eles examinam o urso. Travis encontra um imenso dente na carcaça, indicando que o animal foi atacado por algo muito maior. Seu colega Brandon também se gaba de ter medido algumas pegadas tão impressionantes que dariam vergonha ao pé grande. O objetivo de Travis é provar a existência de um urso pré-histórico naquela mata, mas agora já está muito perto de escurecer e um dos membros da equipe está afoito para ir embora. Travis se recusa a abandonar o projeto a essa altura e teima em ficar na floresta mesmo assim. Durante a noite, eles ficam à espreita enquanto Harker assusta o jovem Scott com histórias de ursos assassinos que farejam o medo. Brandon capta um movimento furtivo e todos riem ao ver um gambá saindo da moita, mas a graça acaba quando o urso chega logo depois dele. A teoria de Harker é comprovada quando a fera implica justamente com o mais velho, que é quem está com mais medo dela. Travis não deixa que o caçador atire no animal e começa a chamar atenção para si, gritando e acenando. Assim que o urso atende, ele corre feito louco até atraí-lo para uma armadilha, onde usa um dardo tranquilizante. A fera parece enfraquecer de imediato, mas Harker começa a atirar sem aviso, o que parece cortar o efeito do calmante. O urso se enfurece, arrebenta a armadilha e começa a agredir todos em seu caminho. Infelizmente, um deles é Scott, e o garoto não sobrevive ao golpe. De volta a Londres, Travis tenta lidar com a culpa ao mesmo tempo em que rebate os infinitos processos legais que Harker moveu contra ele. Quando mais um advogado entra em seu escritório, ele pensa que é outro lacaio do caçador, mas seu nome é Doug, e ele representa um cliente muito rico que está construindo um duto na China. Recentes aparições de uma criatura misteriosa têm atrapalhado as operações, e por isso ele quer a ajuda de Travis para capturá-la. O cientista recusa o convite, ainda muito abalado, mas muda de ideia ao ver num vídeo um animal que mais parece um dragão. Animado, ele embarca para a China junto com Brandon e Kate, apresentando ambos a Doug quando chegam lá. Ele está com uma intérprete chamada Bai Shi, que também vai servir como guia do grupo. No caminho até a base, Doug explica que alguns trabalhadores desapareceram, mas parte deles apenas fugiu com medo do monstro depois que aquele vídeo foi gravado. Travis quer iniciar logo seu trabalho, mas Doug diz que ainda faltam alguns detalhes do contrato para acertar e por isso só vão começar no dia seguinte. À noite, um dos operários faz a ronda final e avisa que está tudo certo por ali, mas então um barulho repentino o intriga. Com uma lanterna, ele começa a procurar a origem daquele som e então se assusta quando o barulho vai ficando mais intenso, como se algo muito grande estivesse se movendo rápido e trombando com tudo ao redor. Achando que o perigo está muito perto, ele se apressa para subir uma escada e é bem no topo dela que um enorme animal o ataca de repente. No dia seguinte, as obras continuam como se nada tivesse ocorrido e Bai Shi ajuda Travis a passar pelos portões. Porém, antes que ele possa estacionar, uma chinesa furiosa entra no caminho gritando e exige saber quem está no carro. Ela é a doutora Lan Zeng, e Travis a explica que foi chamado ali para investigar um animal selvagem. Para seu espanto, ela pergunta se seu nome é Jim Harker. Além disso, o próprio Harker aparece logo em seguida e tenta proibir a entrada de Travis no perímetro, dizendo que ele é uma ameaça à segurança de todos. Para piorar, ele parece ter trazido até um cinegrafista pronto para gravar a aventura. Furioso, Travis ameaça abandonar o projeto, mas sua equipe o convence a ficar apesar das desculpas esfarrapadas de Doug. Apertando o passo para encontrar a criatura antes que seu rival, Travis vai falar com um operário chamado Han-Woo e pede para falar com a pessoa que filmou a criatura. Ao mesmo tempo, Kate e Doug conversam à beira do lago quando uma série de bolhas aparece na superfície. Kate diz que algo parece estar assustando os peixes e Brandon leva um grande susto quando uma onda atinge seu equipamento. Percebendo o perigo, Kate manda Doug sair logo de perto da água e ele tenta obedecer, mas se apavora ao ver as tábuas se soltando sob seus pés. Uma enorme cauda de réptil destrói o pier e Doug fica ilhado num pedaço dele por um momento, totalmente apavorado. Os gritos de Kate o tiram do transe e ele pula depressa para a terra firme, escapando por pouco da fera marinha. Han-Woo leva Travis ao professor Jian-Yu, que se recusa a falar sobre o vídeo e trata o cientista com desconfiança, dizendo que não se sabe de que lado ele realmente está. Depois disso, Doug liga para Bai Shi e pede que todos o encontrem no necrotério, onde Kate aproveita para contar a Travis sobre o incidente do lago. Como o legista insiste em esperar por um patologista antes de liberar o corpo, Travis faz Brandon se passar por ele, já que é o único da equipe que fala chinês. A farsa fica mais complicada quando o lençol é puxado e Brandon quase vomita, enojado pelo estado terrível do corpo. Ele então libera a entrada dos comparsas e Kate encontra um imenso dente ainda preso à vítima.
Pressentindo uma descoberta dessas, Harker logo chega ao necrotério também e ameaça mais processos caso Travis não entregue a ele tudo o que encontrou. Quando ele menciona a morte de Scott e diz que o rapaz morreu porque era fraco, Travis não se aguenta e acerta um soco nele. Mais tarde, Han-Woo aparece no acampamento com Jian-Yu, que pensou melhor e decidiu colaborar. Ele conta que seu irmão trabalhava nas obras e foi uma das vítimas da criatura, apesar de sua morte ter sido declarada um acidente industrial. Por isso ele se empenhou para encontrar a fera e conseguiu filmá-la descendo de uma colina perto do lago. Quando Travis pergunta por que Jian-Yu resolveu cooperar, ele confessa que foi por comparação, pois Harker também foi à escola logo em seguida e ofereceu muito dinheiro em troca de informações. Jian-Yu diz que detesta esse tipo de gente que se comporta como se tudo tivesse um preço. Então ele leva Travis ao local da filmagem, onde eles encontram uma imensa pegada bem perto de um capacete arrebentado e sujo de sangue. Os três ainda estão admirados com a força necessária para quebrar aquilo quando algo começa a chacoalhar as árvores e Bai-Shi quase entra em estado de choque. Vendo que é mesmo o monstro, Travis pede a câmera e corre atrás do bicho pela mata, como se ele próprio fosse o predador e não o contrário. Porém, o dragão é muito mais rápido e dá várias voltas antes de mergulhar no lago, sem deixar que Travis registre o encontro. À noite, os homens de Harker começam a questionar a demora, lembrando de sua promessa de acabar com os ataques. Sempre insensível, ele diz que só foi até a China justamente porque o alvo era muito difícil, já que nenhum outro desafio está à altura de um caçador como ele. A única que tem coragem de retrucar é a Dra. Zeng, e os dois discordam sobre a natureza da criatura. Harker ainda acha que se trata de um grande crocodilo, enquanto a doutora duvida que seja qualquer animal conhecido. Ela diz que encontrou moléculas muito estranhas na água, mas Harker não quer nem saber desses achados e cobra resultados dela, culpando a equipe por não localizar seu alvo. No dia seguinte, Travis fala aos jovens sobre sua carreira e conta que escolheu a criptozoologia quando ainda era um menino, pois teve um breve encontro com uma criatura considerada mítica e ninguém acreditou nele. Kate interrompe suas memórias para avisar que houve mais um ataque, mas nem Doug consegue liberar o acesso ao local dessa vez. Ouvindo a conversa, Han-Woo avisa que tem seus próprios meios de chegar lá e o cientista imediatamente topa segui-lo. Enquanto o rapaz distrai os guardas, Travis vai se escondendo atrás de moitas até chegar à cena do crime. Depois de tirar algumas fotos, ele encontra uma substância amarelada no chão e começa a examiná-la quando Zeng chega armada. Ela veio para expulsar qualquer curioso da equipe adversária, mas acaba ficando fascinada pelo conhecimento de Travis e também se surpreende ao ouvi-lo dizer que não pretende abater o monstro. À noite, um dos colegas dela, chamado Fry, também começa a mudar de lado e comenta que sua lealdade a Harker está por um fio. De repente, um estrondo é ouvido bem perto dali e um alarme começa a tocar enquanto dezenas de operários correm em pânico. Zeng e Fry vão na direção oposta, com a câmera pronta para uma possível aparição da besta. O desespero dos trabalhadores acaba causando um acidente e um deles é quase esmagado na confusão. Felizmente, ele consegue escapar, mas só sobrevive por alguns segundos, pois o dragão o abocanha logo em seguida. Cada vez mais convencida de que aquilo não pode ser um crocodilo, Zeng tenta falar com Harker no dia seguinte sobre a possibilidade de capturar o animal vivo. Ele nem mesmo deixa que ela termine de falar e insinua que sua relação com Travis é mais do que profissional, o que explica tanta atenção às suas ideias malucas. Kate convence Doug a vivenciar um pouco mais do trabalho de campo e ele topa se juntar ao grupo para um passeio noturno de barco. Brandon desce os aparelhos de sonar e a turma fica esperando, até que algo começa a apitar e todos se alvoroçam ao ver que há algo se aproximando. Travis se levanta e tenta enxergar através da névoa, abrindo um sorriso irônico ao ver a lancha da outra equipe. Apesar disso, ele se alegra ao ver que Harker não está a bordo e ninguém parece defendê-lo dos insultos. De repente, os aparelhos começam a apitar de novo e ambos os times constatam que há alguma coisa bem abaixo deles. O volume vem subindo em alta velocidade até bater na lancha por baixo e derrubar quase todos na água. Enquanto Fry e Zeng tentam nadar até o barco de Travis, os outros dois avistam a criatura e começam a disparar contra ela, chamando a atenção de Harker no acampamento. Nenhum tiro acerta a fera, que fica cada vez mais agitada, e por isso os dois decidem dar o fora dali sem esperar por ninguém. Zeng não está conseguindo nadar e Travis pula na água para salvá-la, trazendo a doutora para o barco em segurança. Fry está quase se afogando e Travis tenta nadar até ele, mas o monstro chega lá primeiro e Fry é devorado na frente de todos. Sabendo que a digestão é rápida, os outros se apressam para sair do lago antes que a fera venha atrás e chegam à margem com poucos instantes de folga. Harker não se comove nem um pouco ao ouvir a notícia sobre Fry, e ainda esculacha um dos caçadores por não ter avisado que iam ao lago. Traumatizado pelo incidente, Doug começa a se revoltar contra a equipe de Travis e diz que talvez Harker tenha razão, pois seria melhor se livrar desse monstro assim que possível. Kate, que estava interessada em Doug, fica muito decepcionada ao ouvir isso, mas Travis consegue fazê-lo mudar de ideia ao explicar que a criatura só está defendendo seu território.
Além disso, ele lembra que Harker só pensa em fama e não tem nenhum interesse em salvar vidas. O discurso dele levanta um pouco o moral da turma, com a exceção de Zeng, que ainda está inconformada com a frieza de seus colegas e a perda de Fry. No dia seguinte, Kate também expressa preocupação com o tamanho da gaiola e a potência dos dardos, agora que ela estima o tamanho do dragão mais ou menos em 6 metros de comprimento. Então Brandon chama os dois para ouvir o que o microfone captou embaixo d'água e Kate diz que parece um canto de baleia. Eles começam a formular uma teoria que conecta o barulho da obra com o aparecimento da criatura na mesma região, mas faltam muitos dados para confirmar as hipóteses. Zeng menciona que sua equipe original fez uma análise geológica completa, mas lamenta ser impossível compartilhar isso com eles, já que Harker mantém tudo a 7 chaves. Não se dando por vencido, Travis pede a ajuda dela para invadir os aposentos do rival e os dois colocam o plano em prática assim que escurece, pulando cercas e se escondendo atrás de caixotes até chegar perto o suficiente. Travis está prestes a marretar a fechadura dupla da porta quando Zeng o chama, mostrando que conseguiu abrir a janela. Porém, a dupla só passa alguns minutos bisbilhotando o interior do escritório antes de serem pegos. Harker confisca o pendrive onde Travis estava tentando salvar os dados e amarra os intrusos pelos pulsos, dizendo que vai se livrar deles de forma muito inteligente. Um buraco de bala em cada um não é recomendável, pois isso poderia levar a perguntas desagradáveis no futuro. Mas se os dois surgirem por aí aos pedaços, ninguém vai desconfiar que o nobre caçador os usou para alimentar o crocodilo assassino. Harker vai embora e deixa os intrusos presos ali mesmo, confiante nos lacres de plástico que os prendem pelos pulsos. Mal sabe ele o quanto vai se arrepender disso, pois Travis derrete aquilo em poucos instantes. Solta Zeng logo em seguida e ainda liga o gás, provocando uma explosão que esburaca a parede o suficiente para permitir a fuga. Depois disso tudo, os dois correm para o lado errado e chamam a atenção indesejada, tendo que improvisar para sair do pátio também. Um dos capangas de Harker consegue segui-los até o meio da floresta, mas Zeng perde a paciência e o derruba da moto com um pedaço de pau. Os dois aproveitam para usar o transporte antes que o resto do bando os alcance. Mesmo assim, eles voltam ao acampamento de mãos vazias e é então que Doug lhe entrega o pendrive, apenas dizendo que existem outras formas de persuasão. Os dados revelam que há uma galeria de túneis subterrâneos na região, o que é consistente com a substância amarela que Travis encontrou antes. Com isso, eles deduzem que a criatura deve ficar a maior parte do tempo lá dentro, e por isso sua presença não é detectada pelo sonar. Então a equipe parte para mais uma caçada, deixando Han-Woo e Bai-Shi para trás dessa vez, pois Travis não quer arriscar os civis novamente. O plano agora é usar uma geringonça construída por Brandon para emitir uma imitação do som da criatura. Porém, quando Zeng detecta um corpo em movimento a 300 metros do barco, Brandon se atrapalha com o aparelho e não consegue acioná-lo a tempo. A fera chega muito depressa e sacode o barco de repente, fazendo Kate machucar a perna. Sem aviso, Brandon pula na água e mergulha até o aparelho para fazer o ajuste que falta. A criatura não demora a retornar e vem nadando bem na direção dele, bem quando ele consegue resolver o problema. Vendo que não há tempo de subir no barco, Brandon nada para a superfície e grita, pedindo que alguém aperte o botão. Em mais um momento heróico, Doug atende ao pedido com um salto dramático e o aparelho começa a emitir ondas sonoras como esperado, espantando a criatura na mesma hora. Vendo a situação de Kate, Travis está disposto a interromper a caçada para levá-la a um hospital, mas ela não deixa que ele desperdice a última chance de seguir a criatura até sua toca. Do outro lado do lago, Harker está na lancha com seus capangas e um deles avista a embarcação inimiga. Sem saber que estão sendo observados, a equipe de Travis entra numa caverna e o interior é tão imenso que eles podem até desembarcar lá dentro. Kate fica perto da entrada, vigiando o barco e supervisionando o trabalho de Jian-Yu e Doug, que estão montando a gaiola. Enquanto Travis desbrava o fundo da caverna com Brandon e Zeng, Harker chega de surpresa e um de seus capangas bate em Doug quando ele começa a protestar. Sem saber de nada disso, os outros avançam pela caverna maravilhados com seu tamanho até que encontram o ilustre ocupante, que está dormindo numa pedra. Observando a criatura de longe, Travis diz que aquilo deve ser algo entre réptil e anfíbio, totalmente desconhecido até agora. A fera se mexe com um ronco quando um facho de lanterna passa e todos se encolhem de medo por um momento. Mais uma vez, Brandon se afoba na hora de montar o atirador de dardos e agora sim o monstro acorda muito bravo. Os três começam a correr e Travis tenta derrubar a fera enquanto ela persegue Brandon. Por sorte, ele encontra um buraco lateral por onde a imensa cabeça não passa e fica encolhido lá dentro. Travis manda Brandon mirar dentro da boca, mas seu grito acaba mudando o foco daquela coisa e ele é forçado a se esconder com Zeng. Um esbarrão do monstro desloca uma enorme rocha que quase esmaga a dupla e os dois continuam se esgueirando pelas passagens até que Travis fica encurralado. Ele dispara várias vezes, sem saber se acertou algum dardo e acaba tendo que usar a arma como escudo quando a criatura parte para cima dele. Mas então o corpo imenso começa a amolecer e o animal finalmente cede ao tranquilizante, desabando para o lado.
Zeng e Brandon logo vencem o medo para se aproximar daquela coisa impressionante, mas a alegria do trio some com o barulho das palmas sarcásticas de Harker ecoando pela caverna. Travis mal pode crer que ele está prestes a atirar uma bala de verdade naquele ser tão raro, ainda mais por estar inconsciente. Ele questiona que tipo de glória é essa, já que não é bem assim que uma caça funciona, mas Harker explica que suas fotos com o bicho morto é tudo o que importa. Indignada com essa atitude do ex-chefe, Zeng começa a humilhá-lo verbalmente e isso tira sua concentração. Brandon ataca o capanga enquanto Travis toma a arma dele e começa a lutar com Harker. A única coisa que faz o vilão parar imediatamente é quando Travis revela a verdade. Esse animal caído é apenas um filhote, e não foi esse que atacou o barco deles. Ele mal termina a revelação e a mãe aparece cheia de fúria, correndo atrás de um dos capangas. O outro fica apavorado ao ver seu colega sendo comido e Brandon aproveita a deixa para fugir, indicando o caminho aos amigos. Travis puxa Zeng para dentro de uma fenda onde podem recuperar o fôlego em silêncio, mas o capanga surge do nada aos berros, implorando que o deixem ficar ali também. Travis tapa a boca dele, mas o estrago já está feito e o monstro o ataca enquanto a dupla corre para a saída. É então que eles descobrem que Harker está fazendo todos de refém e prendeu Kate com Doug na gaiola. Travis decide entrar lá também quando a fera chega e vê que ela atira Harker contra as rochas, fazendo com que ele desmaie. Então ela começa a empurrar a gaiola, que sai rodando com todos dentro até que Brandon, o único que ficou de fora, consegue distraí-la. Ele está quase sendo comido quando Travis o salva com a mesma estratégia. Então ele manda que todos fujam para a lancha e entra na gaiola sozinho, mas com o aparelho de Brandon. Assim que ele aciona o dispositivo, a criatura começa a se agitar e até ergue a gaiola inteira com o pescoço, mas não demora até que sucumba. Lá fora, todos estão aflitos e chamando Travis quando ele finalmente emerge da água. Algum tempo depois, o animal está em observação numa reserva natural cedida pela China e descobrimos que Harker nunca foi encontrado depois daquele dia. Além disso, Doug finalmente confessa a verdade aos amigos e diz que o cliente misterioso é na verdade ele mesmo.